pessoal, eu sou Clarita Gonzaga, coordenadora do Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura, e estou aqui novamente com vocês para a nossa terceira e última aula do mini curso teórico Introdução à Arte Contemporânea, História, Conceitos e Artistas. A nossa aula de hoje será focada no trabalho de artistas de destaque, né, que eu pincelei aí na história da arte contemporânea, entre tantos artistas que surgem, né, a cada nova safra da arte contemporânea, eu pincelei alguns para a gente trabalhar. Lembrando mais uma vez que o aspecto histórico vai continuar permeando a nossa discussão, né, a nossa conversa, e agora acrescido de aspectos conceituais também, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar. Happening e performance são duas linguagens muito características da arte contemporânea, tá? O happening, esse termo happening, ele aparece em 1959, quem cria é o Alan Kaprov, e ele significa acontecimento, tá? É um gênero, né? Uma linguagem ou gênero que mistura artes visuais, artes cênicas, e conta sempre com a participação direta ou indireta do público, tá? O happening, ele conta com a imprevisibilidade, com a espontaneidade, com a improvisação, e tem essa máxima, um happening nunca se repete. O que eu colocaria, assim, para um público mais leigo, o pessoal que não tem formação em arte, tá? Uma aproximação que eu acho bacana de fazer é do happening com flash mob, tá? O flash mob, ele é uma espécie de happening, né? Só que é um happening bem contemporâneo mesmo e cada vez mais elaborado. Depois, se vocês quiserem dar uma busca na internet por flash mob, vocês vão perceber assim, a variedade de manifestações que essa maneira de pensar a arte interativa, né, e a arte diretamente dialógica com o público está construindo a cada dia, tá? A performance se relaciona com o happening também, tá? E esse termo ele pode designar tanto a questão de apresentações de dança, canto, teatro, né? A performance do dançarino, a performance do canto, a performance do ator, né? Mágica, mímica, malabarismo. Para a maioria das pessoas, quando a gente fala performance, a pessoa pensa em desempenho, né? Ah, como foi minha performance? Como foi meu desempenho? Mas em artes visuais, a performance ela é um gênero reconhecido, né, a partir da segunda metade do século XX. E na década de 60, nos Estados Unidos, o grupo Fluxus faz com que esse gênero floresça, né, e o seu pioneiro aí dentro do grupo Fluxus é o Geoffrey Bayes, que propõe performances muito muito radicais, assim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele também, mais um pouquinho do Joseph Beuys, e aí a gente trata mais dele, tá? O que importa é, em arte contemporânea, o artista é o performista, é o performer, tá? E na performance, o corpo é matéria plástica, ferramenta estética, receptáculo simbólico. Ou seja, a principal matéria com que o artista vai lidar, seja como ferramenta, como matéria ou como lugar de agregar simbologias, é o seu corpo. A base da performance é essa, tá, gente? É você pensar o corpo como um elemento de potencialidades estéticas e expressivas, tá? Dentro das artes visuais, ok? A performance, ela pode ser, ela também não se repete, porque, assim, se eu faço esse gesto, da próxima vez que eu fizer esse gesto, não é o mesmo gesto, né? Cada hora ele acontece de um jeito. E olha que eu tô falando de um gesto simples, né? Então, mesmo que você repita uma performance, vão acontecer diferenças, né? Vai ter alguma diferença de uma para outra. Não é uma obra fechada, costurada e alinhavada e que se encerra nela. Não é, tá?
a performance ela pode ser registrada, mas ela não se esgota naquela apresentação, tá? Uma apresentação não esgota o potencial daquela performance, tá? E assim por diante. Vamos lá. Aí a gente está falando do Joseph Henry Beuys. Tem gente que fala Beuys também, tá? Ele é um artista alemão e as suas principais áreas de atuação são a pintura, a escultura, o happening, a performance e a instalação. E o grande diferencial do Beuys é que ele não só participou do Grupo Fluxus, mas ele é um dos artistas mais radicais do Grupo Fluxus e ele é assim, um dos artistas da linha de frente do Fluxus, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí se chama Cada Pessoa um Artista, no caminho para a liberdade da forma do organismo social. É uma performance que ele realizou em 1978, tá? Olha o título dessa performance, tá? Cada pessoa um artista, no caminho para a liberdade da forma do organismo social, tá? Então, primeiro, existe um caráter sociopolítico muito forte no trabalho do Beuys, e segundo, ele está colocando cada pessoa como um artista. Ou seja, lembram que eu falei lá na primeira aula que nós não somos espectadores passivos da história, que nós somos atores históricos, que nós temos um papel ativo dentro da história? É isso que ele está falando. Que dentro de cada pessoa mora a potência para florescer um artista, tá? Tem gente que vira para a gente aqui, assim, quando a gente faz algum tipo de ação prática, né? Quando a gente propõe algum tipo de ação prática para um grupo, sempre tem aquela pessoa que fala, mas eu não sei desenhar nem boneco de palito. Talvez o conceito daquela pessoa de arte é que ainda esteja muito relacionado àquelas referências acadêmicas, né? Que eu falei na última aula. E aí, por isso ela acha que ela não sabe desenhar nenhum boneco de palito, tá? Para que desenhar um boneco de palito se você pode desenhar o vento soprando, a sensação do vento soprando no rosto? Já pensaram isso? É como que você pode representar com seu corpo a sensação do vento soprando no seu rosto. Se você pode pensar o seu corpo como uma ferramenta estética, para que o lápis, a caneta, a tinta, tá? Não que o lápis, a caneta, a tinta não tenham o seu lugar, continuam tendo, né? E não tem o seu valor, continuam tendo. Mas o que a performance propõe é justamente que o corpo assuma o seu lugar também como ferramenta material de produção artística e de problematização estética. Beleza? E do lado esquerdo nós temos o Lubo Kristek, que também é um artista visual tcheco, que atua principalmente na escultura, pintura e performance. E esse happening que ele está propondo aí na foto é Hacking for Mobile Telephones. Hacking para celulares, né? Para telefones móveis, né? É de 2007 e ele está justamente propondo propondo ao público que está participando, né? Que está atuando como elemento ativo do happening, está propondo aí uma reflexão sobre essa questão da comunicação e do que os celulares se tornaram na nossa vida e dessa brincadeira, né, que a gente agora praticamente vive através do celular, né? Provavelmente tem alguém aí nesse grupo ali atrás que talvez esteja filmando ou fotografando ao invés de estar vivenciando esse momento que o Lubo Kristek tá propondo para esse pessoal aí na praça. É isso, né? O que ele tá problematizando aí é isso, né? Por que ao invés de vivenciar, hoje em dia, muitas vezes a gente
a gente escolhe fotografar ou gravar? Por que que ao invés de estabelecer relacionamentos físicos, relacionamentos próximos, relacionamentos reais, cada vez mais os nossos relacionamentos e a nossa forma de comunicação é virtual? O que se ganha e o que se perde nesse processo, né? E assim por diante. É isso, essa que é a problematização desse happening. Voltando ali na performance do Joseph Beuys, ele já está num momento, num formato, né, em que o público está mais passivo. Por isso eu coloquei essas duas imagens lado a lado, né, para a gente pensar a participação do público, seja como espectador ou seja como participante ativo da proposta que o artista está levando ali. E aí nós temos a Marina Abramovic, que é essa linda moça de azul à esquerda, né? Ela é uma artista performática sérvia, a sua área de atuação é a performance, e ela explora a relação entre o público e o performer, tá? Ela se coloca à disposição da plateia, ela tem diversas performances em que ela se coloca à disposição da plateia, e a partir né, a partir da interação que vai sendo construída entre ela e a plateia, ela busca investigar essas questões do comportamento humano, assim, questões relacionadas ao comportamento humano. Essa performance que está retratada aí chama A Artista Está Presente. Ela sentava e ficava na galeria disponível para os participantes, né? Quem quisesse poderia se sentar na frente dela, né, na cadeira que ficava à frente dela, e permanecer 1 minuto em silêncio. Nessa performance, ela permaneceu 700 horas sentadas nessa cadeira. Obviamente não foram 700 horas corridas, né, gente? A galeria fecha, vocês estão vendo que tem uma garrafinha de água ali do lado dela, né? Ela dava umas paradas, né, e tal. Mas no total, ela ficou disponível para o seu público durante 700 horas, para travar essa relação silenciosa com cada pessoa que sentasse à sua frente durante 1 minuto. E aí por aí vai, né? E aí como que as pessoas se comportam? A gente acha que 1 minuto é pouca coisa, mas depois eu queria que vocês fizessem essa experiência, assim. Senta parado numa cadeira, olha para um ponto fixo e conta 1 minuto de relógio, para vocês verem como que 1 minuto é muito tempo, tá? E aí você tinha desde de relações muito profundas de troca, né, de troca silenciosa com a artista, até gente que ficava incomodada, gente que não conseguia ficar o minuto inteiro, e assim por diante, tá? E tudo isso serve de material de investigação para a Marina pensar o comportamento humano, tá? E para a gente pensar o comportamento humano também, né? Tem outras performances mais radicais delas, se vocês quiserem procurar também, é uma boa referência para pensar a performance, podem procurar na internet, tem vários vídeos no YouTube em que vocês conseguem acessar outras performances dela, que vão desde de performances muito sutis e muito poéticas como essa, até performances mais radicais e até mesmo brutais, assim. É uma artista muito, primeiro é uma artista muito boa, muito consistente no seu trabalho e muito potente, né? Ela tem uma gama de possibilidades de atuação dentro da performance, ele explora uma gama de possibilidades de atuação dentro da performance que é muito grande, tá? Bacana vocês pesquisarem e se divertirem aí, curtirem um pouco mais de Marina Abramovic. E aí a gente vai pensar em instalação. A instalação surge aí nos anos 60. Vocês estão percebendo que tudo nós estamos falando anos 60, 70, 80, né? E assim e daí por diante, né? Porque nós estamos falando de manifestações artísticas construídas depois da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945.
ok? Então, instalação é um termo que foi cunhado em 1960 e ele vai designar obras construídas a partir de elementos organizados no espaço. Essencialmente é isso. A instalação é uma obra que se constitui de elementos organizados num determinado espaço, ok? Só que não é só isso, tá? Na verdade, esses elementos organizados no espaço, eles transformam esse espaço, eles interferem nos roteiros, né, nas possibilidades de movimentação do público que vai experimentar aquele espaço, né, e aquela obra. Então, assim, não é só um monte de coisa jogada no espaço, tá? São objetos organizados de forma pensada a construir uma provocação, uma reflexão sobre um determinado tema, tá? Elas podem ser efêmeras ou duradouras, as instalações podem ser efêmeras ou duradouras, e elas podem ser desmontadas e remontadas em diferentes locais. Existe essa possibilidade. Mas também existem instalações que são feitas para um determinado espaço, são construídas para existirem em um determinado espaço e só fazem sentido dentro daquele determinado espaço. É o que a gente chama de site específico, tá? Ou site específico, no caso, que é isso, é uma instalação pensada para um determinado espaço e ela vai funcionar dentro daquele determinado espaço, ok? Também elas podem ser multimídia ou multissensoriais. A ideia é que a instalação altere o espaço, mas provoque vivências diferenciadas para cada pessoa que vai experimentar aquele espaço. Então, na verdade, a instalação, ela mexe com o espaço, mas ela busca impactar em você. Ela busca impactar em nós. Ela busca impactar no público, né? Em quem vai estar lá dentro ou em quem vai observar aquele espaço, tá? E aí a gente tem duas artistas latino-americanas que trabalham com instalações. A primeira é a Pia Camil, que é uma artista mexicana. Ela trabalha principalmente com escultura, instalação, performance e artes da fibra. Artes da fibra, gente, para quem não sabe, são obras, é um gênero artístico que pensa obras criadas a partir do fio. Então, vai pensar a linha, o bordado, a tapeçaria, mesmo a questão do tecido, né? O tecido em geral, né? A linha, a tecelagem e assim por diante, ok? A produção da Pia, ela vai evocar principalmente paisagens urbanas da cidade do México. Ela trabalha principalmente com essa referência, né, da malha urbana da cidade do México, ok? Essa instalação da Pia, que está aí à direita, é uma instalação têxtil, né? O registro é da Corinne Glasur, e ela trabalha aí com essa questão da cor, né? Com essa questão do planejamento. É bem bacana, assim, faz referência muito às cores do México, né? A maneira como o México utiliza as cores, né? A gente tem a referência muito forte da Frida Kahlo, quando a gente pensa em arte mexicana, né? E se a gente pensar a Frida, ela tá sempre com um vestido, uma blusa branca, mais uma saia coloridaça, ou com um vestido super bordado, e assim por diante, né? Então, essa coisa do pano colorido, do tecido colorido, ela faz parte da cultura mexicana e ela está aí presente nessa instalação da Pia Camil, ok? Está trazendo um pouquinho da cidade do México para nós. Aqui embaixo a gente tem uma instalação da Doris Salcedo, que também é uma artista latino-americana, ela é colombiana, ela atua na área de instalação e o seu trabalho já é mais sociopolítico, assim, ela problematiza a questão da violência política e ela trabalha essa ideia do luto individual e coletivo. Assim. A gente tem que pensar que a América Latina inteira passou por diversas ditaduras, né?
e ditaduras muito brutais. Então, você tem realmente essa referência na nossa história. A gente tem isso na nossa história, né? De ter a coisa do filho que desapareceu, do irmão que morreu ou foi preso, do pai e da mãe que foram presos. E eu tenho amigos, né, que tiveram parentes e amigos também que passaram por situações complicadas durante o período da ditadura militar. E aí a Dora Salcedo está evidenciando justamente isso. Então, nessa obra dela, que, que é esse rachado no chão, né? Essa imagem ela estava com uma resolução melhor, mas tem uma outra imagem que é uma vista de cima dessa obra, é um é como se tivesse acontecido um terremoto, assim, na sala, e a sala tivesse rasgada, sabe. É muito dramático, assim, e evoca muito essa questão, assim, do rompimento, do luto, né, e da batalha diária, né, para pensar em como se reconstruir diante disso. Dori Salcedo, grande artista, gosto dela. Aí a gente tem dois brasileiros, né? Eu trouxe dois brasileiros também, o Cildo Meirelles, que, que é um artista visual carioca, que trabalha com pintura e escultura. Essa obra que a gente está vendo aí à esquerda está no Inhotim, e o seu trabalho problematiza a nossa ditadura militar e a dependência econômica do Brasil no cenário internacional, as relações, né, econômicas que envolvem o Brasil no cenário internacional. E sempre propõe experiências sensoriais para pensar essas problematizações, tá? Nesse caso, é a imensa, fica nos Jardins do Inhotim, tá? E essa sequência essa escada, essa sequência de tablados aí que vão crescendo exponencialmente, né? Crescendo à medida que vão subindo e assim por diante. E temos o Tunga, que é um artista visual pernambucano, trabalha com desenho, escultura e performance. E ele foi o primeiro artista contemporâneo brasileiro a expor no Louvre. Esse é o grande diferencial dele. Assim. Ele também está em Inhotim, não é essa obra, mas tem a obra dele em Inhotim. Essa obra dele chama Tríade Trindade. Vocês estão vendo que é um tripé, né? Um tripé com um sino no meio e vários objetos aí dispostos no chão. Daí o nome Tríade Trindade, né? Que é esse tripé que sustenta a, a instalação, né? E é de 2018, ok? E aí nós temos a Body Art, que é a chamada arte do corpo. Também emergiu ali na década de 60. E o bacana da Body Art é que ela tem origens ritualísticas, assim, de busca de ancestralidade e tal. Pode envolver, inclusive, o autoflagelo ou a automutilação. Um outro artista bacana para vocês pensarem a body art é o Chris Burden, mas o trabalho dele é bem brutal, assim, bem mais brutal do que a Elaine Davidson, que é essa artista que está aqui retratada à esquerda, ok? E na body art, o público pode ser também passivo ou ativo, assim como nas performances, né? Porque você tem performances de body art. A performance também pode ser considerada uma body art, já que o corpo é a matéria artística, né? Que vai ser utilizada pelo artista. E ele pode se manter ativo ou passivo durante as ações também, tá? Ele pode atuar como observador ou como interventor. A Elaine Davidson, ela é uma americana e ela é considerada hoje, ela tem o recorde hoje de mulher mais perfurada do mundo, tá? Ela tem piercings espalhados pelo corpo inteiro e ela foi construindo, né, se construindo como obra de arte. Isso que é legal, né? O corpo, no caso dela, é suporte e de todas essas intervenções.
Então ela foi se construindo como obra de arte, sempre pensando nessa questão das ancestralidades, né, da ritualística envolvida e assim por diante, ok? Temos em contraponto a internet arte, aí eu coloquei a body art no extremo, a internet arte no outro, que é um movimento artístico global, tá? Onde as obras são construídas para a internet e pela internet. E pode ser uma obra individual, mas também tem vários exemplos de obras coletivas onde a autoria chega a se dissolver, assim, você não consegue mais saber quem é o autor daquela obra, né? De tão participativa que é a produção, tá? Nesse caso, eu trouxe um exemplo do Fantasma de Vannevar Bush, Invadiu Meu Servidor, do Michael Demers. É um trabalho in progress, tá? Ou seja, é um trabalho em progresso, ok? E é todo desenvolvido online, tá? Então, nós temos os dois extremos, né? O corpo sendo transformado, o corpo sofrendo intervenções e se tornando obra de arte, e a arte construída no espaço completamente virtual da internet. Pensem nessa dualidade aí, tá? É bacana a gente pensar esses extremos que vão surgindo na arte contemporânea. Temos a arte povera, tá? Esse termo foi criado pelo Germano Celante, que é um italiano, é um crítico italiano, e ele remete também a um movimento dos anos 60, que promove principalmente o que a gente vai chamar, entre aspas, entre aspas, o empobrecimento da arte, tá? É a redução dos artifícios estéticos e a eliminação aí entre a arte com A maiúsculo e o cotidiano. Os recursos plásticos são principalmente a utilização de materiais não convencionais. Então você usa areia, madeira, saco de jornal, corda, feltro, terra, trapo, como nessa instalação, tá? Que é construída a partir de trapos emendados uns aos outros que vão criando essas formas retorcidas, essa rede retorcida aí. O nome dela é Trapola, dessa obra é Trapola, é do Pino Pascali e foi construída em 1968. Durante as décadas de 70, os artistas desse movimento, né, dessa tendência, desse movimento, se voltou para a questão da natureza, para as questões ecológicas, rompendo as ideias paradigmáticas da sociedade industrial, assim, tentando propor um rompimento artístico, estético, em relação aos paradigmas da sociedade industrial. É uma crítica ao empobrecimento coletivo, tá? Ou seja, é uma crítica direta à questão capitalista, né? Ao ultracapitalismo, e esses artistas se posicionam contrários ao acúmulo individual de riquezas materiais, tá? Então, eles têm uma tendência bem coletivista, bem de distribuição de recursos, bem na linha da distribuição de recursos, e propõem uma crítica a essa questão de acumulação de riquezas versus empobrecimento, tá? Transvanguarda. A Transvanguarda, ela nasce em 79, ela recebe esse nome, em 79. Quem dá o nome é o Achille Bonito Oliva, tá? Mas ela tem o seu auge mesmo na década de 1980 e ela se contrapõe à arte povera, tá? Ela propõe uma retomada de referências das cores na pintura, de objetos alegres, objetos lúdicos, objetos belos, tá? E ela se utiliza aí de uma linguagem de uma referência de linguagem pictórica clássica, usa temas mitológicos, heróicos, só que tudo numa roupagem contemporânea, né, gente?
Então, você tem a questão da cor, que se torna importante para eles. Não está exemplificado nessa obra, porque essa obra é uma instalação, não é uma pintura, né? A apropriação de referências diversas, tanto cronológicas, quanto estilísticas, quanto conceituais. E trabalha muito com a figuração e constrói, né, composições figurativas a partir de fragmentos de obras históricas. A Transvanguarda se apropria de obras históricas, de fragmentos de obras históricas, para construir suas composições. E trabalha muito com a ideia de pastiche, né? Pastiche não chega a ser uma imitação, mas é aquilo que quase é alguma coisa. Então, é um pastiche de uma escultura do Da Vinci. Quase é um Da Vinci, de uma escultura do Michelangelo. Quase é um Michelangelo. Quase. Tá? E assim por diante. Tá bom? Falando de né, a grosso modo mesmo, né? Reduzindo bastante o conceito, né? As principais influências da Transvanguarda são o Renascimento, o Manerismo e o Barroco, tá? Essa instalação que vocês estão vendo aí à direita é do Sandro Chia, também um artista italiano, tá? Chama Mesa da Paz, e é um grupo escultórico, é uma instalação que está no Museu de Arte de Tel Aviv, ok? Aí vocês podem ver bem essas imagens, assim, a primeira impressão que eu tive quando eu bati o olho foram aquelas imagens de Pompeia, né? Da, das pessoas que foram soterradas em Pompeia e tal, mas tem essa referência aí escultórica. Mas já numa roupagem bem contemporânea mesmo, né? Quando você percebe, quando você para olhar, você começa a ver as imperfeições, né? E as texturizações, que não tem a ver com essas referências, tão diretamente com essas referências clássicas que o movimento abarca, mas tem ali algo que te lembra essa referência clássica, tá? Apropriações e ressignificações. A Transvanguarda também se vale desse conceito, tá? De apropriações e ressignificações. Mas eu utilizei uma imagem do grafiteiro Costa H, tá? Um grafiteiro português. As apropriações e ressignificações na arte contemporânea, elas podem ser tanto apropriações e ressignificações de obras de arte, como é o caso da imagem do Costa H, né? Mas também pode ser apropriação e ressignificação de linguagens, temáticas ou materiais tradicionais com uma roupagem contemporânea. Por isso que eu falei que a Transvanguarda também se utiliza desse conceito, ok? Então, você tem aí um revival da pintura, da escultura, do desenho, da gravura. Contemporaneamente, a gente tem aí vários artistas que trabalham nessa linha, né, de ressignificação dessas linguagens a partir de referências contemporâneas. Andy Warhol, que é o ícone, né, internacional da pop art. Ele é um multiartista, né? Um artista multimídia, ele trabalha em várias áreas, pintura, serigrafia, fotografia, escultura, cinema experimental, por aí vai, né? Todo mundo conhece a figura do Andy Warhol, né? Além das obras dele serem bem emblemáticas, bem características da pop art, ele também se tornou, né, um personagem, assim, ele acabou se caracterizando como um personagem e se transformando num performer 24 horas full time, assim, né? É bem interessante a trajetória do Andy Warhol nesse sentido. Aí a gente tem um fragmento de um dos trabalhos mais conhecidos do Andy Warhol, que é o trabalho Latas de Sopa Campbell, de 1962. Esse é um detalhe. Na verdade, esse trabalho é composto por 33, tá? 33 quadros com pinturas de latas de sopa Campbell e em seus diversos sabores, nos diversos sabores que a marca oferecia, tá?
numa apropriação assim muito direta com a questão do mercado, né? E com a questão estética do mercado mesmo, né? Quando você vai fazer as suas compras, a gente acha que o universo estético, o universo artístico, ele está só no museu, né? Ou na galeria. Mas, na verdade, pensa bem, quando você vai fazer uma compra no supermercado, e você olha para dois produtos, o mais bonito te atrai, né? Ou o que tem mais a ver com você, de repente tem uma embalagem de uma cor que você gosta mais, ou tem uma tipografia, né? Um tipo de letra que, que te é mais atraente. Então, essas questões estéticas, elas permeiam todo o nosso cotidiano, assim, e a pop art está dizendo isso também. É mais um movimento que está nos dizendo isso. Gente, a arte não está no museu, gente, a arte não está só na galeria, a arte não está só no ateliê, a arte está no dia a dia, a arte está na vida, tá? Só que, né, dissolvida aí nos seus inúmeros elementos e perspectivas estéticas. Aí a gente tem a Beatriz Milhazes para falar, né? Principalmente dessa questão da apropriação. Deixa eu voltar no Andy Warhol um minutinho. Eu estou usando o Andy Warhol aí para falar dessa questão da apropriação, né? Porque ele se apropria da imagem de um produto de mercado, um produto de consumo, para construir uma dos seus trabalhos mais famosos, uma das suas séries mais famosas, né? No caso da Beatriz Milhazes, eu já estou falando de apropriação de linguagem, né? Ela é uma artista plástica carioca que também atua como professora, tá? Na área de artes plásticas. E ela se apropriou da pintura, que é uma linguagem super tradicional. Ela atua com pintura, colagem, gravura, cenografia, ilustração e por aí vai. Mas ela se apropriou principalmente da pintura, tá? Que é uma linguagem super tradicional, para criar as suas criações, as suas composições, aí numa perspectiva mais contemporânea, né? Eu gosto muito de pensar esse quadro a partir da impressão de volumetria, assim. Ele me soa como se ele fosse fofinho, assim, no meio, como se eu apertasse e ele fosse fofinho. Mas é uma pintura, né? Então é bidimensional e tal, mas dá essa ilusão de volumetria que é bem interessante. Esse quadro, ele faz parte de uma série de 4 quadros, que se chama As Quatro Estações, e que fala justamente disso, né? Das 4 estações do ano. Arte urbana. Arte urbana você vê todo dia quando você pisa na rua, né? Também chamada urbanografia ou street art. A arte urbana, ela também tem essa variedade aí de manifestações artísticas, todas realizadas no espaço público e sem caráter institucional ou empresarial, ou seja, são iniciativas dos artistas, ou seja, um outdoor de um produto não é arte urbana, por mais elaborado que ele seja e tudo mais. É isso que essa frase quer dizer, tá? A arte urbana ela não tem esse caráter de diretamente relacionado a uma instituição ou uma empresa. Aí a gente tem uma obra dos Gêmeos, né? Uma obra sem nome dos Gêmeos, que são dois grafiteiros, dois irmãos grafiteiros brasileiros. E também nesse lugar aí da arte urbana, a gente tem o Banksy, que é grafiteiro, pintor, ativista político, diretor de cinema, ele é inglês, e ele trabalha com o grafite com stencil, né, que é uma técnica de grafite, também trabalha com pintura e serigrafia. E o seu diferencial é isso, que os seus trabalhos eles são sempre carregados de uma crítica política, sociopolítica, satírica e muito subversiva, assim. Essa imagem à direita é o rato anarquista do Banksy, tá? Essa imagem fica em Londres e ela foi criada em 2004. E também temos o Basquiat, que já é um artista estadunidense, é um grafiteiro dos Estados Unidos, foi um grafiteiro dos Estados Unidos, né? Já é falecido.
As áreas de atuação deles são grafite e pintura, e o seu diferencial é que a sua produção é classificada como neo-expressionista, por conta dessa aproximação, né, do uso de cores muito vibrantes e da pintura gestual, de você conseguir enxergar ali o caminho por onde a mão do artista passou e assim por diante. Temáticas contemporâneas. Outra, assim, acho que é a principal ideia que vai transversalizar a arte contemporânea, né? Como o próprio nome já indica, ela se alimenta, né, dessas temáticas o tempo todo. E essas temáticas são mutáveis, elas vão mudando e vão se desdobrando, né? E as produções vão refletindo essas transformações e esses desdobramentos. Então, acaba que a arte contemporânea vai abranger aí essa enorme gama de problematizações, proposições, investigações sobre a atualidade. Aqui eu selecionei a Sandra Eleta, ela é uma artista visual panamenha, ela trabalha com fotografia e a gente pode pensar o trabalho dela como uma pesquisa social, assim, ela coleta imagens do cotidiano de pessoas de diversas classes socioeconômicas em território latino-americano. Então, ela está falando de classe social, o impacto né, da questão econômica na vida das pessoas e da latino-americanidade, assim, do ser latino-americano, né, que contemporaneamente é uma temática muito abordada pelos artistas da América Latina. É uma questão identitária, né, que está muito forte hoje em dia. E a revisão do conceito de autoria. A revisão do conceito de autoria na arte contemporânea, ela cria uma dualidade. Assim, você tem um grupo de artistas que defende a valorização, o fortalecimento da autoria, tá? Por questões de sustentabilidade financeira, por questões de facilitação de autenticação das obras, ou mesmo por afirmações autorais, afirmações étnicas, afirmações de gênero, e assim vai. Mas você tem um grupo forte dentro da arte contemporânea que prega a dissolução da questão da autoria, entendeu? Que prega o anonimato do artista. Normalmente, esse posicionamento aí é uma forma de criticar a mercantilização da arte nos dias de hoje, né? Na atualidade. E as artistas que eu coloquei aqui do lado são do coletivo Guerrilla Girls, numa ação no V&A Museum, que fica em Londres, tá? Elas sempre se mantêm anônimas, é um coletivo de artistas feministas que surgiu em Nova York na década de 80, 85, né, 1985, e as suas ações, suas ações performáticas, elas sempre visam combater o sexismo, o machismo no mundo da arte, a desigualdade de gênero na comunidade artística e assim vai. E elas, quando fazem aparições públicas, estão sempre com essas máscaras de gorilas, assim, para manter o anonimato, até por questões de segurança, porque as ações delas são bastante radicais e aí elas buscam se preservar também por trás desse anonimato, tá? Mas é um coletivo bastante atuante e muito importante para se pensar a questão de gênero na arte contemporânea, tá? É outra busca bacana para vocês fazerem na internet, pensar o trabalho da Guerrilla Girls. Então, gente, para fechar a nossa ideia, nós começamos falando das vanguardas modernistas, que tinham uma proposição de construção construção de novos conceitos e mesmo uma reconstrução estética do mundo que está saindo ali do período entre guerras. Quando a gente fala da pop art, a gente já está falando da desconstrução de conceitos. A gente está falando de um período pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E da desconstrução de conceitos, sem esse compromisso que a modernidade, que a arte moderna tinha, de propor novas alternativas, tá? E na contemporaneidade, a gente trabalha com a ideia de experimentação.
de experimentar a arte, experimentar as problematizações, experimentar as vivências propostas, experimentar materiais, novas linguagens, novas formas de se expressar, novas formas de olhar para a arte, tá? Então, eu acho que esse trio, construção, desconstrução, experimentação, remete bem a esse percurso que nós trilhamos juntos aqui nesse mini curso, né? Acho que dá para a gente pensar bem a ideia do caminho que a arte trilhou junto com a gente aí, nesses 3 dias em que a gente conversou, nessas 3 aulas em que a gente conversou bastante sobre arte, né? Eu deixo esse slide, então, como um ponto de reflexão, tá? E encerro os nossos conteúdos aqui, mas sempre lembrando que a arte não se encerra, né, gente? A gente acaba essa conversa e daqui a pouco começa outra. Deixo um convite para vocês acessarem as redes sociais, os sites, o YouTube da Casa Fiat de Cultura. Sempre tem conteúdo bacana, tá? E a gente sempre faz tudo com muito carinho, com muito apuro aí, para poder levar coisas bacanas para vocês, ok? Nos últimos slides, a gente tem referências bibliográficas, temos algumas referências de documentos e de filmes, documentários e registros audiovisuais. Então, depois, quem quiser, pode só pausar o vídeo, né, nesses 2 slides, para poder acessar essas informações, tá bom? Deixa aí como referência para quem quiser continuar as reflexões daí para diante, tá bom? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço demais a participação. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade de bate-papo.